Pessoal, muito boa tarde. Resolvi compartilhar com vocês aí um pouco da minha experiência de como estudar a lei seca para concursos públicos. Acho que uma das grandes desafios aí, porque é uma coisa chata, difícil. Quem aqui nunca dormiu em cima de uma lei, tentando ler, tentando entender? E eu entendo que tem um método para isso, para evitar que isso aconteça, e por isso resolvi compartilhar com vocês. Então, eu diria que após você ter fazer uma primeira leitura rápida da lei, o ideal é você usar o que eu chamo aqui de triturador de leis. O que que é isso? É você usar palavras-chave, procurar no texto da lei palavras-chave para você poder estudar eficientemente. E que palavras-chave são essas? São palavras que, como é que eu posso colocar? A chance delas confundirem ou delas aparecerem na sua prova é muito grande. Vou dar um exemplo já aqui no próximo slide. Por exemplo, você vai procurar na lei. Pega o texto mesmo, coloca lá. A primeira coisa que você vai procurar é o que tem que fazer. Você vai procurar palavras como obrigatório, deverá, deverão, é necessário, é indispensável, é imprescindível, dependerá. Palavras que indiquem que a lei está dizendo que você tem que fazer aquilo. E o que você vai fazer? Você não vai só pintar lá na sua lei e tal, você vai efetivamente catalogar esse item da lei. Vou dar um exemplo aqui, eu deixei aberto, espero aqui, o exemplo aqui da nossa querida Constituição Federal. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui na Constituição Federal a palavra obrigatório. Obrigatório. Olha lá, ó. Por exemplo, está aqui ó, no artigo 8º, vamos aproximar aqui um pouquinho, ó, da Constituição Federal, que é livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte, né? Aí traz todos os incisos e diz, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, aí o que que você vai fazer? Você vai pegar esse texto, você vai selecionar até esse item, por exemplo, e você vai copiar e colar numa planilha de Excel. Cada uma essa planilha de Excel está aqui, ó. É esse exemplo aqui. Eu peguei aqui a Constituição Federal de 88. Vou pegar ali, ó, aqui, ó. Essa linha aqui, ó, o que tem que fazer é obrigatório e tal, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui do lado, nessa coluna 2 aqui, ó. Eu vou lá e colo aqui esse texto. Qual que é a ideia desse Excel, gente, que eu chamo, né, de moedor de leis? Cada linha dessa aqui é um tipo de previsão legal, por exemplo, tem que fazer, eu vou falar das outras já em sequência, e você vai colando esses pedaços da lei aqui, né? De forma que, depois que você fizer todo esse apanhado, você estude só por aqui, tá? Eu vou voltar em cada uma das palavras. Fica comigo, porque eu vou mostrar, especialmente ali nos últimos itens, algumas coisas que vão surpreender vocês, acho que é bastante útil, tá? Voltando aqui para a apresentação. Então, eu vou procurar, além da palavra obrigatório, eu vou procurar deve, né? Que daí já vem deverá, deverão, necessário, indispensável, imprescindível, dependerá e eventualmente aí outros sinônimos que trazem essa ideia do que tem que ser feito. Depois disso, você procura aquilo que pode fazer, ou seja, aquilo que a lei expressamente prevê. Isso é bem interessante, porque vamos pensar assim, por que que a lei ela prevê que é facultado, né? De certa forma, a lei quer dar uma ênfase para isso. É, então, é muito importante procurar as palavras facultado, facultativo, poderá, poderão, admitido, permitido ou permissão, lícito, possível, autorizado. Então, aqui é a lei prevendo explicitamente que aquilo está autorizado. De novo, acho que é importante dar um destaque, porque a princípio você poderia dizer assim, olha, né, tudo aquilo que não é proibido é permitido, mas a lei muitas vezes resolve ali prever, como, né, a gente vê na Constituição Federal. Vou pegar de novo aqui, ó, esse segundo item, que é o autorizado, ó. Por exemplo, diz lá, é, né, no artigo segundo, no parágrafo segundo, esqueci de anotar o artigo. Vamos pegar aqui, ó, é, ó, vamos pegar no artigo 5º aqui, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver. Ou seja,
ela está prevendo isso ali, né, facultando essa possibilidade. é, e, de certa forma, assim, por que que, né, o legislador resolveu colocar isso na Constituição? Porque, de certa forma, é uma exceção, né? Então, é muito importante quando a lei ela vai lá e expressamente prevê que aquilo pode, aquilo está autorizado a fazer, tá bom? Então, item 2, voltando aqui para nossa apresentação, é, tudo aquilo que pode fazer. Item 3, aí vem aquilo que é vedado, aquilo que não pode fazer, aquilo que está expressamente previsto que não pode fazer. Então, a gente tem aqui proibido, vedado, defeso, essa é uma palavrinha chata aí, o defeso, que a gente tem que estar atento a ela. Não poderão, impedido, vetado, ilegal. Então, o que você vai fazer de novo? Vai lá, vai no texto, por exemplo, aqui da Constituição e vai procurar lá, proibido, né? Por exemplo, a palavra proibido. Olha lá, ó. Tem aqui, ó, proibição de diferença de salários, exceto no exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade ou cor do estado civil. Então, de novo, você vai lá, pega esse item, copia, cola aqui na nossa planilha e ela está aqui, ó, tudo aquilo que é proibido. Cada uma dessas colunas, aqui nessa linha, tem tudo aquilo que está proibido, vedado no texto da Constituição. Então você vê, ó, eu peguei cada um deles e fui colando aqui. Beleza? Depois, única possibilidade legal. Essa aqui é uma outra coisa que né, é importante ressaltar, em vez de ficar lendo, você vai ali e olha, puxa, isso aqui está previsto somente ou somente só, ou exclusivamente, ou unicamente, ou apenas. São palavrinhas, né, sempre, contrário, são palavrinhas assim, o texto legal está prevendo ali que é unicamente, exclusivamente previsto em lei. Então, de novo, faz a mesma coisa, vai no texto legal, né, que é o exemplo da Constituição, procura o item e cola no Excel. Né? Por exemplo, eu peguei aqui, ó, única possibilidade legal, né? Por exemplo, aqui, ó, o servidor público estável só perderá o cargo. Quando? Tem aqui, ó, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo. O que que é legal, gente, assim, aqui, né, quando eu fui construindo, por exemplo, essa planilha, isso torna o estudo muito mais interessante, porque você está ali, puxa, mas é somente nesses casos, e isso aqui, especialmente para provas da Sebrasp, por exemplo, né, que você tem que marcar certo ou errado, é, de certa forma, a gente tem ali na nossa mente, toda vez que tem somente, exclusivamente, a gente tem a tendência de olhar isso com muita atenção, né, para ver se realmente aquilo está certo, ou seja, na dúvida, meio assim, marca errado, né, porque a chance de ter uma exceção é grande. Mas aqui realmente é muito importante gravar esses itens específicos, porque, é, de novo, de certa forma, a gente teria a tendência de marcar como errado, né? Por exemplo, aqui, ó, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade anônima, de economia mista e fundação, né? Então, enfim, ressaltando a importância desse I. Próximo, exceção às regras. Então, toda vez que tiver exceto, ressalvado, salvo, não se aplicam, não estão sujeitas, de novo, procurar essas palavrinhas, vai no texto da lei, procura a palavrinha, vamos procurar lá, vamos ver se tem exceto, para a gente poder, exceto, olha lá, exceto, olha lá, ó. É, são os bens da União, as ilhas fluviais e lacustres, exceto, olha lá, exceto aquelas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26. Então, de novo, está aqui prevista a exceção do artigo 20. Vamos ver se eu peguei aqui na minha. Olha lá, ó, tá lá, ó, artigo 20, parágrafo 1º, ó. Então, enfim, está aqui os casos de exceção colados aqui. Eu coloco em cores para me ajudar aí a distinguir. Depois, esse aqui é um dos que eu mais gosto, o item 6, que é ênfase legal. Que é quando a lei fala assim, tal coisa, inclusive, mesmo quando, até mesmo. Eu acho super interessante isso aqui, porque geralmente são itens assim que talvez assim, o senso comum diria que não estava incluído, mas ou o legislador resolve efetivamente dar um. É como se ele fizesse ali um destaque, ó, isso aqui também está incluído, né? Vamos pegar exemplos aqui, ó. Por exemplo, a ênfase legal que eu achei na Constituição. Por exemplo, são a todos assegurados independentemente do pagamento de tarifas, independentemente é uma outra, né? Ó, o direito à petição dos poderes públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder,
Ó, a responsabilidade civil por danos nucleares independe de culpa. De novo, são coisas que o legislador resolveu efetivamente ali dar ênfase e destacar, né? Depois, esse aqui talvez seja o bônus aí, que é aquilo que você lê e que você fica surpreso. Puxa vida, de certa forma eu discordei aqui da lei. Então, esse aqui é um outro item para você realmente pensar. Aqui tem algumas palavras, né, que você poderia procurar antes de, mínimo, máximo, maior, menor, né? Tem aqui algumas palavras que você poderia procurar, que poderia chamar a sua atenção. Mas aqui é em especial esse tipo de item que você lê na lei e fala, puxa, fiquei surpreso com isso aqui. Então você vai lá, copia e cola. Eu coloquei aqui surpreso, ou que você acha que vai cair. Fala, nossa, isso aqui eu se eu fosse fazer uma prova, eu escolheria esse item para estar previsto. Então, um item importante, de certa forma, você vê que eu coloquei aqui, por exemplo, que eu achei aqui porque eu fiquei surpreso. Ó. E é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, da comunicação telefônica por ordem judicial, ou seja, correspondência mesmo é inviolável em qualquer hipótese, né? Então, foi uma coisa que eu fiquei surpreso e resolvi colocar aqui como itens de surpresa. Com certeza você vai ter outros, esse aqui é o mais subjetivo, mas acho super interessante. E por último, item 8, mas não menos importante, são os números, gente. Isso aqui é chatinho, mas muitas vezes as provas cobram, a gente pode dar vários exemplos aí em que as provas cobram os números. Então, por exemplo, ali 2 terços, né? Eu coloquei, isso eu deixo na primeira parte aqui, eu vou lá e procuro 2 terços. Por exemplo, lá na Constituição, ó, artigo 31, que as contas, ó, o parecer prévio, né, do Tribunal de Contas, é, só deixará de prevalecer por decisão de 2 terços dos membros da Câmara Municipal. Então, enfim, aqui tem prazos, né? Procuro aí cada um dos números, né, dentro da lei, e muitas vezes cai, gente, não tá, não é nenhuma nem duas vezes que a gente vê números, então, assim, procurar realmente cada um dos números. Gente, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que isso seja útil na preparação de vocês para concursos. Não é algo simples, eu sei que não é algo fácil, mas espero que isso ajude vocês a deixar mais fácil aí a caminhada de vocês, tá bom? Desejo todo sucesso aí, obrigado e